A Câmara do Rio aprovou em segunda discussão o projeto de lei que obriga os postos de combustível e lojas de conveniência da cidade a fornecerem gratuitamente a seus empregados equipamentos de proteção individual durante a pandemia de coronavírus. O texto foi encaminhado para a sanção do prefeito Marcelo Crivella. Na justificativa da proposta, foi destacado o alto risco de contágio por Covid-19 entre esses trabalhadores por causa do contato com bicos de bombas de combustível, chaves de carro, máquinas de cartões, cédulas de dinheiro, entre outros utensílios. Vereador, muito obrigada por nos atender. E primeiro queria que o senhor nos contasse como identificou a necessidade de se proteger esses funcionários. Bom, obrigado, Mariana, a todos da TV Câmara. É um prazer estar aqui conversando com vocês, nesse ambiente virtual agora, mas necessário. Na verdade, ela nasce de 2 pontos. Eu recebi uma carta do sindicato, dos trabalhadores dos postos de combustíveis, os frentistas, muito preocupado. São mais de 10 mil trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro, inúmeros casos de acometimento de Covid-19 e falecimento também. E eles estavam relatando a falta de material como álcool em gel, até mesmo água e sabão para poder fazer a higienização. E numa reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, entre a Câmara de Vereadores e a secretária, ficou colocado que o posto de gasolina, apesar de ser um ambiente aberto, é um dos locais onde tem um alto índice de contaminação. Porque o frentista ele manuseia muitas coisas, seja o pneu, seja a bomba de gasolina, o próprio cartão de crédito, o dinheiro, que é uma questão que de fato é extremamente perigosa. Então, e ele não tinha equipamento de proteção, né? E eles vai muito perto do carro, né? Conversa com quem está enchendo a gasolina ou está fazendo qualquer serviço no posto. Ou seja, ele tem essa aproximação, então faltava desde o equipamento de luva, máscara, álcool em gel, até como sabão líquido para ele poder fazer a higienização. E no posto também de conveniência, já que ficaram abertos, e era uma exigência que eles não queriam muito, isso pelo próprio sindicato, eles não queriam que o posto de conveniência ficasse tantas horas aberto. Até porque tem uma grande questão que são trabalhadores que transitam pela cidade. Né? Transitam, a maioria mora em bairros pobres, pegam transporte público, então poderiam se tornar, inclusive, vetores de transmissão na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma questão, já que estamos numa questão de emergência, de calamidade, trata-se de uma questão de saúde pública também, da dignidade humana e da questão da saúde pública de fato. Então, ali uma conversa com o sindicato, escutando a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, que mostrou que o posto de gasolina, depois do supermercado, era um dos maiores locais de concentração do coronavírus. E aí tive essa ideia de materializar em lei a obrigatoriedade, inclusive com multa, para os estabelecimentos que não fornecerem esses trabalhadores. A Prefeitura anuncia uma série de ajustes de despesas para combater a Covid-19. O prefeito Marcelo Crivella diz que vai abrir o comércio de forma gradual e segura. Durante coletiva à imprensa, na manhã desta sexta, a secretária municipal de Fazenda anunciou um corte de 25% dos contratos da Prefeitura durante o período de pandemia. Vamos cortar 25% linear dos contratos. Na verdade, esse corte, apesar do valor cheio, ele vai ser olhado com muita cautela, contrato a contrato, porque muitos são despesas de natureza continuada. A Prefeitura também anunciou o corte de auxílio transporte para os servidores em trabalho remoto e o fim do pagamento da gratificação de dupla regência para os professores. Eu estou falando só no auxílio transporte de uma economia em torno de 11 bilhões de reais. Essa gratificação de difícil acesso vai promover uma outra economia da ordem de 7 milhões de reais. Então, nesses 2 componentes apenas, nós temos aí uma economia de 18 bilhões de reais. Nós temos aí cerca de 13 mil servidores trabalhando nesse sistema de dupla jornada, né? Mas nós pretendemos fazer um corte seguindo uma orientação da nossa Procuradoria do município. Não podemos fazer isso de qualquer forma, só por um ato discricionário. Nós estamos seguindo a orientação do município, estão sendo avaliados quais são aqueles que efetivamente estão operando nesse sistema e que podem ser eliminados. Também foi anunciada a redução de 50% dos salários dos secretários enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.
Por causa desses ajustes, o prefeito Marcelo Crivella está enviando à Câmara Municipal um projeto que prevê que o servidor não pague o crédito consignado enquanto durar a pandemia. O prefeito Marcelo Crivella também anunciou que a cidade se prepara para uma reabertura gradual e segura das atividades econômicas, embora reconheça que não há um consenso com o Comitê Científico sobre o pico do coronavírus. Declinando a velocidade da curva de infecção, a velocidade, e com os leitos, não é, sendo abertos, e os equipamentos ainda vindo, mais equipamentos agora, semana que vem, lá da China, nós estamos realmente com, vamos dizer assim, com a esperança de que possamos retornar gradativamente, prudentemente, com segurança, às atividades na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 18.700 casos confirmados de coronavírus. Previsões feitas pela FRJ apontam que esse número pode dobrar nas próximas 2 semanas. No entanto, a Prefeitura retirou a informação dos óbitos do painel virtual. Segundo o prefeito, uma nova metodologia para a confirmação das mortes está sendo estudada. Nós estamos com duas divergências na questão dos óbitos. Entre os médicos. A Prefeitura está estabelecendo critérios para verificar a causa do óbito, para que ela seja, pelo nosso pessoal de saúde, uma vamos dizer assim, criteriosa. O prefeito Marcelo Crivella também anunciou que vai se reunir no próximo domingo com os presidentes de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, para definir o retorno do futebol carioca. Nós estamos propondo, no Conselho Científico, vamos dizer assim, uma estratégia de retorno. Os clubes que puderem obedecer isso, então, a partir do dia 25, poderão. Ela é rigorosa, ela é muito rigorosa. Cresce o número de casos de violência doméstica no estado do Rio durante a pandemia do coronavírus. Muitas vezes as vítimas estão em isolamento social com o próprio agressor. Sobre esse assunto eu converso com a juíza Renata Gil. Ela é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutora, por que a violência doméstica, nesse momento de pandemia, vem crescendo no nosso estado? É um prazer estar falando com vocês. Esse assunto é um assunto que muito interessa a AMB. Nós somos 14 mil magistrados na Associação dos Magistrados Brasileiros e a pauta da violência contra a mulher é uma pauta constante. A gente tem um grupo já de mulheres que trabalham, de mulheres e homens juízes que trabalham nesse enfrentamento, que são os juízes do Fórum Nacional da Violência Doméstica. E nós notamos que houve um incremento da violência contra a mulher exatamente em razão do confinamento. A mulher agora ela está confinada com o seu agressor. E nós sabemos que o agressor da mulher é um agressor que é covarde, que pratica esse crime na clandestinidade, no ambiente fechado, no ambiente de reclusão. Então, o fator confinamento, ele propicia que esses crimes aconteçam de uma forma quanto mais a mulher não sai para trabalhar, a mulher não tem nenhum motivo para estar na rua, né? Na minha cidade, por exemplo, a gente está quase de lockdown, eu moro em Niterói, então nem a rua para coisas básicas a gente pode ir. Isso realmente propicia esse incremento dos números e é um incremento, Luciana, preocupante, que gira em torno de 50% comparado ao período anterior. É um número, inclusive, maior do que o número verificado em outros países. A gente sabe que há uma subnotificação por trás disso, então é absolutamente preocupante. Doutora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados, quero mais uma vez agradecer pela sua entrevista. Se a senhora quiser deixar alguma mensagem para as mulheres que vão estar nos assistindo. É que elas tenham coragem, não tenham vergonha, e que toda a rede de apoio seja uma rede de apoio solidária. Na verdade, isso é uma responsabilidade social. O combate à violência é uma responsabilidade social que deve ser assumida por todas as instituições, mas especialmente por todos os cidadãos. Cada cidadão pode ajudar. Então, denuncie, ajude seu vizinho, ajude seu parente que esteja nessa situação de violência. Asma, rinite e alergias são doenças respiratórias comuns durante o outono e o inverno. Em tempos de pandemia,
Qualquer sintoma acende logo uma luz vermelha e muitas pessoas procuram desnecessariamente um serviço de saúde, se expondo ao perigo do coronavírus. Você sabe identificar esses sintomas para procurar atendimento na hora certa? Quem nos atende é o Dr. Nelson Guilherme Bastos Cordeiro, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia do Rio de Janeiro. Doutor, os sintomas dessas doenças alérgicas são parecidos com os da Covid-19. O que a pessoa deve fazer se começar a se sentir mal? Olha, quando você tem um quadro alérgico, no caso uma asma, chamado de bronquite, geralmente o paciente já sabe que tem uma doença crônica. Sabidamente já experimentou outras crises. O paciente que nunca teve asma na vida, ele vai, quando ele pegar um COVID, ele vai sentir, na verdade, um desconforto respiratório. Isso no evoluir da doença. A doença, às vezes, não começa com desconforto, né? A gente sabe que começa com aquele quadro clássico, né? De febre, dor de garganta. Muitos pacientes têm falta de paladar e de olfato, que é anosmia e digeusia, que é o nome técnico. Alguns têm diarreia, é outro sintoma que pode dar, muita dor no corpo, mialgia, tosse de graus variados, pode ser uma tosse seca e o quadro evoluir. E o paciente, no caminho, vai sentir um desconforto respiratório, como se ele estivesse subindo uma montanha. Ele não entra o ar. Agora, esse desconforto respiratório não pode ser também com relação, não pode dar em pessoas asmáticas, por exemplo? Pessoas que têm asma, bronquite. Só que na asma, ele vai ter um chiado no peito, uma sibilância, um chiado. O outro não tem chiado, o outro tem uma falta de ar. Como se você estivesse subindo uma montanha, 4.000 metros, você não está acostumado, não mora em lugar de altitude, o ar fica rarefeito, então você sente o ar não entra. Tá? Pode fazer um pouco de confusão, sim, mas, na verdade, quem já experimentou asma e teve Covid sabe que é diferente. O único sintoma que diferencia as pessoas com asma, em crise de asma, ou bronquite, ou algumas alergias, como rinite, por exemplo, têm febre? Pode apresentar febre? Então, como eu falei aqui, o Covid, o paciente vai ter outros sintomas. O paciente vai estar doente agudamente. Ele vai ter um quadro súbito, de um dia para o outro, dor de garganta, febre, tosse, diferente realmente da crise de asma. A confusão aí pode se fazer quando o paciente é um asmático e pegou o Covid. Aí ele vai experimentar uma crise que ele nunca teve na vida. Ele vai sentir outros sintomas, como dores nas costas, às vezes diarreia, mal-estar, dor de garganta. Ele vai sentir que o quadro está um quadro diferente. E aí ele vai, no meio de uma pandemia, ele vai desconfiar que alguma coisa está errada. A pandemia do novo coronavírus atrapalhou as comemorações de uma data muito importante, a dos 200 anos da Casa França Brasil, uma referência cultural no estado do Rio de Janeiro. O aniversário foi no último dia 13 de maio. Durante a crise sanitária, a Casa França Brasil se transformou numa espécie de centro de distribuição de kits de higiene e alimentos, que faz parte da campanha humanitária da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Nós já atendemos, nesse gabinete humanitário, dentro da Casa França Brasil, 400 famílias colaborando com o programa SOS Staff e também o programa Salve Produções. Então, assim, não era desse jeito que a gente estava planejando comemorar os 200 anos da Casa França Brasil. Era, de fato, com uma ocupação muito bacana, mas, em função da pandemia, nós mudamos a rota dessa comemoração e levamos para a Casa França Brasil parte do nosso gabinete humanitário, da cultura, e a gente celebra essa data, de fato, atendendo o setor cultural do estado do Rio de Janeiro. A senhora poderia dar detalhes sobre o trabalho desse gabinete humanitário da Secretaria de Cultura? Sim. Desde o início da pandemia, a gente instaurou o gabinete humanitário ligado ao setor cultural, para atender especificamente os nossos fazedores de cultura fluminense. Então, nós iniciamos esse trabalho atendendo os nossos artistas circenses. Nós estabelecemos uma parceria com o programa Mesa Brasil do SESC. É um programa que compra um alimento fresco das mãos dos agricultores familiares do estado do Rio de Janeiro, e eles nos permitiram beneficiar os artistas circenses
com esse alimento que eles adquirem. Então, nós levamos frutas, folhosas, legumes, e entregamos aos artistas de circos do estado do Rio de Janeiro, quer sejam eles da capital, como também do interior do estado. Através de uma parceria com as Águas Ó, nós também podemos abastecer os artistas de circos do estado do Rio de Janeiro. E também levamos mantimentos não perecíveis. Essa campanha ampliou, a gente também pôde atender algumas secretarias municipais. Hoje mesmo, a Secretaria de Santo Antônio de Pádua foi atendida, cidade de Cambuci foi atendido, cidade de Duque de Caxias já foi atendido. Alguns coletivos de economia criativa do Estado, a ONG Efeito Urbano, fez uma ação muito bacana. No Dia das Mães, nós entregamos 1000 kits de higiene pessoal às mães no Morro da Providência e também libertamos 1000 livros lá no Morro através da parceria com a imprensa oficial. E a gente tem todos os coletivos de culturas e as organizações culturais que têm nos demandado. Nós temos, em parceria com outras entidades, a gente tem buscado atender, levando comida, material de higiene pessoal, máscara. O Rio Solidário é um grande parceiro da cultura, no sentido de viabilizar as máscaras para esses coletivos. E a gente já conseguiu alcançar 17 municípios do estado do Rio de Janeiro e mais de 3.600 famílias de pessoas ligadas à cultura. Enquanto a Casa França Brasil serve como palco de ações humanitárias durante a pandemia, o Estado prepara-se para uma grande celebração mais à frente. Afinal, são 2 séculos de bons serviços prestados. Encomendado por Dom João VI ao francês Grandjean de Montigny, o prédio marcou também a chegada do estilo neoclássico à arquitetura brasileira. Ele foi inicialmente uma casa de comércio e, depois da independência do Brasil, se tornou a alfândega. A construção multiuso também chegou a ser um depósito e sede do 2º Tribunal do Júri. Só em 1984, a Casa França Brasil começou a ganhar a configuração de um centro cultural, como é até hoje. A construção passou por uma reforma para ser adaptada ao que seria a sua vocação a partir daquele momento, a cultura. E essa vocação vai estar presente mais uma vez quando o Rio de Janeiro der adeus à pandemia. A gente espera, tão logo essa pandemia passar, a gente ainda vai comemorar o aniversário da Casa França Brasil ainda nesse ano de 2020, fazendo uma ocupação bem bacana lá e oferecendo isso à população do nosso estado. Essa ocupação já está definida? Já sabe o que vai ser? Ou é só um projeto ainda sem nada muito definido? Não, na verdade, a nossa expectativa, antes da pandemia, era abrir um edital de ocupação da Casa França Brasil. Em função da pandemia, e nós nos ocupamos do edital Cultura Presente na Rede, mas a gente tão logo pague os artistas, hospede a elaboração, a produção cultural que os artistas vão nos devolver, a gente vai, de fato, lançar um edital para ocupar a Casa França Brasil. E aí a nossa expectativa é que a gente tenha, com a reabertura da casa, uma proposta para ser oferecida, uma proposta de muitos trabalhos a ser oferecida ao cidadão fluminense do estado do Rio de Janeiro.